Vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri após a vitória sobre o Flamengo por 1-0. O vascaíno vai amanhecer na segunda-feira vestindo orgulho Cruz de Malta, sorrindo durante o dia todo. Desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, mande um vídeo para o Vasco no estádio, acompanhe o nosso Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui a galera de moral, que todos têm visto. Bom, o técnico Maurício Barbieri falou com a gente após a partida que o Vasco bateu no Flamengo por 1-0. Com a vitória, o Vasco foi para a terceira colocação com 20 pontos, para se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, não, o Taça Guanabara é ponto corrido, mas semifinais do Campeonato Carioca. Basta o Vasco empatar ou vencer o Bangu quinta-feira às 7h30 da noite em São Januário. Sobre a partida, o técnico Maurício Barbieri disse que está feliz com a atuação da sua equipe. Veja. Olha, antes de eu falar sobre esses dois jogadores, eu acho que no geral a gente fez uma partida de altíssimo nível, todos competindo muito, se entregando muito, inclusive o próprio Nenê, tanto é que tomou o cartão num lance em que ele acabou tentando ser um pouco mais agressivo na bola, acabou tomando o cartão. O Marlon entrou bem, fico feliz, era um jogador que a gente tinha que controlar um pouquinho o tempo que ele poderia ter de jogo, por ele estar retornando de uma lesão. E a ideia de colocar o Nenê ali é por tudo, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de controlar o jogo, da leitura. Acabou tendo uma boa oportunidade de fazer gol, acabou não concluindo, mas também ajudou a gente. É alguém que, até pelo grupo jovem que a gente tem de ter muitos jovens, é uma referência para os meninos, é alguém que puxa os treinos dos meninos, cobra deles, faz eles melhorarem. Eu achei que naquele momento ele podia ajudar a gente, como eu acho que ajudou. Fico feliz com a atuação não só dos dois, mas de toda a equipe. Também falou que representa essa vitória para o Vasco, já que uma vitória sobre o arquirrival ainda dá mais confiança, e para o técnico vascaíno ratificou que o trabalho está no caminho certo. Veja. Bom, boa noite. Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabe ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto, e não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso, foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos, e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. Também falou sobre o Andrei Santos, que reestreou com a camisa do Vasco hoje. Ele falou
contrato fosse para um jogo, já teria valido a pena toda essa batalha de repatriar o cria. A chegada do Andrei e do Marlon, se questionou muito durante a semana a vinda do Andrei por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, a gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. Sobre o Miranda eu não consigo te passar nenhuma informação ainda. Eu sei que ele teve um entorse, ainda não sei a gravidade, e a expectativa é que nos próximos dias a gente possa ter retorno de ainda mais jogadores, do Robson, o Orejano e assim por diante. Eu questionei a ele no início do jogo, que o Vasco estava nervoso, e até nos primeiros minutos o Flamengo esteve melhor, depois o Vasco reequilibrou as ações da partida. Eu perguntei se o nervosismo estava previsto ou não. Maurício, boa noite, parabéns pela vitória. O time começou nervoso, que o Flamengo começou ligeiramente melhor, depois equilibrou as ações e fez a vitória. Esse nervosismo estava previsto ou não? Boa noite. Não, eu acho que não. Eu acho que é natural. A gente estava enfrentando um adversário que começou o jogo muito forte, pressionando, jogando a gente um pouquinho para trás. A gente estava com alguma dificuldade de encaixar um pouco melhor a marcação, até pelas mudanças que a gente fez e a maneira como eles vieram também. Eu acho que demorou alguns minutos para a gente entender o melhor encaixe, o melhor posicionamento, aonde a gente tinha que pressionar mais, aonde a gente tinha que se resguardar, mas tem a ver com isso também. A gente nunca joga sozinho, né? A leitura muitas vezes parte do que o Vasco fez, o que o Vasco... Não, tudo bem, tem o que o Vasco fez, mas também tem o que o adversário fez, tem as dinâmicas do jogo todas. E eu acho que no início eles começaram muito forte, a gente conseguiu suportar aquela pressão inicial e aos poucos foi encontrando maneiras de sair, primeiro mais em transições, mais nos contra-ataques, depois conseguindo trabalhar um pouco melhor a bola, sempre sendo bastante objetivo. Foi um jogo em que a gente não procurou rivalizar em posse com o adversário, mas procurou gerar um bom número de oportunidades, que é o que ia dar vitória pra gente. E eu acho que a gente teve oportunidades, até esquecendo o pênalti, de fazer um placar até maior, assim como eles também tiveram. E aí vale destacar que o Léo Jardim fez uma partida fantástica, fenomenal, fechou o gol, ajudou demais a gente. Mais um jogador que fez um grande jogo. Também falou sobre a possibilidade de contar com o Nenê na restante do ano. Será que o camisa 10 aguenta a temporada, o calendário apertado e com o time do Vasco jogando de forma intensa como o treinador não deseja? O Maurício Barbieri deu sua visão sobre isso. Eu vou ser o mais sincero possível. Eu acho que quem conseguiu foi ele, porque eu não acho que fiz nada demais. A gente sempre conversa. É claro que ele quer jogar sempre. Ele é muito competitivo. Se tiver par ou ímpar ou competição de bambolê, peteca, ele quer ganhar. É da personalidade dele, então ele sempre quer estar jogando. Mas eu acho que foi ele que encontrou essa maneira. Eu acho que ele tem encontrado, como eu estava tentando responder anteriormente, diferentes formas de contribuir, diferentes formas de tornar a equipe vencedora, que no final das contas é o que interessa, né? Claro que o Nenê tem os objetivos pessoais, como o Barros tem, o Andrei, todos eles têm, mas todos eles têm que estar a serviço do coletivo, da equipe, do time. E eu acho que o Nenê tem encontrado uma maneira bastante positiva e saudável de ajudar, mesmo não iniciando os jogos, mesmo entrando. Em alguns momentos ele pode começar a entrar, fazer a diferença como ele já fez. Volto a dizer, eu acho que eu não fiz nada. Acho que quem tem feito mais é ele mesmo. É isso, galera. Ó, até quarta-feira, pelo menos, vamos
andar pelo Rio de Janeiro, orgulho de vestir a camisa do Rio de Janeiro. A gente tem, não importa se a vitória ou derrota, empate, a gente tem sempre orgulho de vestir a camisa vascaína, mas vencendo o arquival tem um gosto diferente, né? O vascaíno dorme sorrindo, perfeitamente leve. Então, até a hora do almoço com mais Vasco. Ontem foi a vitória para a torcida vascaína, dizer que o Vasco passou no vestibular rumo ao Campeonato Brasileiro. Até mais.